Olá, maternal integral 2A. Hoje ouviremos a história da casinha de bolinhas de arco-íris. Este livro foi escrito por Bárbara Samel Rocha Tostes. Vamos ver se vocês vão gostar desta história. Bem longe, onde os olhos não chegam, bem longe mesmo, quase não existia um lugarejo humilde de gente e costumes muito esquisitos. Ninguém sabia ao certo o nome daquele lugar. Alguns o chamavam de Bota de Judas, porque afirmavam que tinha sido lá o lugar onde Judas deixara sua botina. Outros, os mais engraçadinhos, diziam que o lugar era o ponto final ou fim do mundo. Mas arco-íris era o nome oficial usado por toda a gente de respeito que havia na cidadela. Em arco-íris não tinha rua que não tivesse fim. A maioria das pessoas de lá não tinha parentes e os que tinham não recebiam notícias. Nunca teve prefeito, muito menos Câmara de Vereadores. Havia apenas uma associação. Mesmo assim, só eram tratados assuntos sociais e urgentes. Nunca souberam o que era progresso naquele pacato lugar. Televisão, ar-condicionado, sabão em pó, carro, ninguém conhecia essas coisas. Era nesse maravilhoso povoado, sem política e sem indústria, no lugar mais alto, no pico do Monte Sete Léguas, que ficava a tão falada casinha de bolinhas. Não era apenas uma casinha, era uma casinha de bolinhas, diferente de tudo o que era diferente em arco-íris. Era a sua principal atração. Uns a chamavam cafoninha, outros a achavam bonitinha. A casinha aparecia de qualquer ponto da cidade. Tinha bolas e bolinhas. As miúdas eram vermelhas. Os tamanhos iam crescendo e surgiam as amarelas, azuis e, por fim, as maiores, as verdes. Por todo o canto da casinha de bolinhas de arco-íris, em tudo e qualquer lugar, existiam bolinhas, no telhado, nas portas, nas janelas. Na frente, espalhadas pelo chão, pedrinhas do fundo do mar enfeitavam ainda mais a estranha construção. Ninguém jamais soube explicar como é que as pedras foram parar lá. Esse era um dos muitos mistérios que a casinha de bolinhas guardava. Ao lado da velha e emperequitada casa crescia uma linda roseira. Desde que o construtor da casinha morrera, nunca mais a roseira floresceu. Nunca deu um botãozinho sequer. Nada, nada. Quem construiu e morou até a morte na casinha de bolinhas de arco-íris foi um senhor que tinha muitos filhos e netos. Talvez, como que para agradar as crianças, pintou o telhado e as paredes com bolas coloridas. Toda vez que o sol nascia, ele ficava bem em cima da casinha de bolinhas. A luz do sol deixava as bolinhas e bolas mais claras, vivas e bonitas. O segundo morador é um mistério. Disseram que na casa também moraram alguns parentes do velho construtor e primeiro morador. Quando os parentes do velho acabaram, a casinha ficou abandonada por uns tempos. Então a associação decidiu alugar ou vender a casinha. Demorou muito até alguém se armar de coragem e viver na casinha de bolinhas de arco-íris. Mas era sempre por pouco tempo. Ninguém ficava mais que um mês na casinha. Esperavam vencer o aluguel,
pagavam e se mandavam para qualquer outro lugar. Iam para bem longe das vistas de quem os vira por lá. Era a triste história da casinha de bolinhas. Certa vez uma família, a última e que mora lá até hoje, chegou de mudança na casinha. O pai achava que era bonitinha. A mãe detestava e tinha vergonha da casinha tão cafoninha. A filhinha do casal, Marcela, não achava a casinha nem bonitinha nem cafoninha. Ela tinha 5 anos e o que importava era o que sentia pela casinha. Era um sentimento só dela, não dava para explicar. Talvez alguém também já se sentiu assim quando criança. Só as crianças podem ter um sentimento puro como esse da menina pela casinha. Os adultos pensam muito nas coisas materiais. A Marcela não tinha essa ambição. Ela gostava muito da casinha de bolinhas de arco-íris. Não importava se era cafona, pequena, abandonada. Ela sentia uma coisa muito, mas muito forte mesmo pela casinha. Passaram-se dias, noites, sol, chuva, vento, nuvem, manhãs, tardes, noites, e eles continuavam morando lá no pico do Monte 7 Léguas. Abandonados, eles eram confundidos com a casinha pelos outros moradores, que olhavam como desprezo para aquela casa cheia de bolas, tão cafona. O pai continuava achando a casinha bonitinha. A mãe ainda detestava. Marcela sentia tudo. O mesmo sentimento que só ela sentira desde o início pela casinha. Dona Inês não aguentava mais a vergonha de morar naquela casa horrível, cheia de bolinhas. Numa de louca, pintou as paredes da casinha de branco. Só o telhado se salvou. O pai ficou surpreso. Tinha acabado de voltar da lavoura. Ficou parado. Não gostou nada do que viu, mas não disse uma só palavra para a esposa. Marcelinha chorou, mas logo esqueceu, porque sua mãe lhe deu uma boneca para brincar. A tinta branca secou e não apagou as bolinhas vermelhas e verdes, mas as amarelas e azuis, mais claras, sumiram. A mãe, no outro dia, quis passar mais tinta. O pai inventou uma desculpa. Por favor, não passe mais tinta branca nas paredes da casinha de bolinhas, não. A Marcela acha bonitinha e você já deve estar satisfeita por ter apagado as amarelinhas e azuis, né? Não? A mãe desconversou. No outro dia, a teimosa Dona Inês passou uma segunda demão de tinta nas paredes da casinha. E já pensava num jeito de trocar o telhado depois. O povo de Arco-Íris se sentiu culpado. Agora achavam que tinham exagerado na implicância. O dia foi passando e a tinta secando. Para a infelicidade de Dona Inês, a outra demão só fez sumir as bolinhas verdes. As bolinhas vermelhas continuaram lá, só elas. A mãe, que gostava um pouco do vermelho, se deu por satisfeita. Dias, noites, sol, chuva, manhãs, tardes, e chegou a primavera. Numa noite da estação das flores, Marcelinha teve uma febre danada. Amanheceu e ela ainda estava ardendo em febre. Estava mal. Dona Inês estava muito preocupada. Pediu que o marido fosse até a distante arco-íris para comprar remédio. Antônio, vá até o fim do mundo comprar umas ervas para dar para essa menina, mas vá rápido. Ele foi. O sol estava bem em cima da casinha de bolinhas de arco-íris e ofuscava as bolinhas vermelhas. Já era hora do almoço e nada do pai voltar. A menina estava com o rosto cheio de bolinhas. Parecia catapora. Seu Antônio apareceu bem tarde, quase na hora do jantar. Apareceu de mãos vazias. Não trazia ervas e nem remédios. Mas vou contar uma história que a Dona Inês não sabe até hoje. O marido dela, para não chegar sem nada na casinha, teve uma ideia. Antes de entrar em casa,
pegou umas folhinhas da roseira que crescia ao lado da casinha, fez um chá e deu para a menina. Marcela estava com umas bolinhas pelo corpo todo. Ela adorava bolinhas. O pai tinha medo que o chá não desse certo e Dona Inês descobrisse tudo. Marcelinha começou a lembrar da casinha cheinha de bolinhas. Lembrou de todas as outras cores. Seu rosto estava feliz. Ela estava parecida com a casinha de bolinhas de arco-íris. Que alegria! As pessoas de arco-íris sentiam falta só agora das outras bolinhas da casa no topo do Monte Sete Léguas. A ausência das bolinhas estava dando o que falar. Todos tinham saudades. Passaram-se dias, noites, sol, chuva, vento, nuvem, manhãs, tardes, noites, e Marcelinha continuava com febre. O pai continuava dando chá de folhinhas da roseira. Não adiantava nada. Seu Antônio ainda tinha esperança e fé. Dona Inês confiava no remédio. E choveu naqueles dias. Numa manhã, depois de um longo período de chuvas e trovões, o sol voltou. Depois de tomar tanta chuva, a casinha ficou com suas bolinhas outra vez. As chuvas tiraram a tinta branca que Dona Inês tinha passado, e lá estavam as bolinhas amarelas, azuis e verdes de volta. O sol estava bem em cima da casinha, as bolinhas estavam mais claras e vivas. O povo de arco-íris ficou feliz com a volta das bolinhas. Ninguém mais se atrevia a dizer que a casinha era cafoninha. Ela era bonitinha e graciosa. Quando Marcela viu as bolinhas, ficou mas tão contente, que a dorzinha no coração desapareceu. As pintinhas do rosto também. Ela voltou a sentir aquela coisa forte que só ela sentia pela casinha de bolinhas. Gente grande nunca vai entender. Aquela casinha era muito especial para ela. As pintinhas no corpo de Marcela foram sumindo, sumindo, sumindo. A mãe ficou feliz. Seu Antônio também. Ela gostava da casinha com bolinhas. Marcelinha nem se fala. Ela sentia aquele carinho especial e sentia que a casinha de bolinhas também tinha sentimentos. Marcelinha sabia que sim. Dona Inês não implicou mais com as bolinhas. Deixou que ficassem lá, para a alegria da filhinha. Era tão bom ver Marcelinha sorrir novamente, pular e sentir aquela coisa estranha e especial pela casinha, que ninguém entendia. Quando Marcela foi brincar com as pedrinhas coloridas do mar, de repente viu uma coisa linda, maravilhosa, rosas na roseira. Elas eram cheinhas de bolinhas vermelhas, amarelas, azuis e verdes, iguais às da casinha de bolinhas de ponto final. E entrou por uma porta, saiu pela outra. E quem quiser que conte outra.